Então a gente tá falando ali do comecinho da década de 70. A maior parte dos professores da Escola Politécnica era especializado em telecomunicações e não em computação. Houve essa necessidade que veio da Marinha Brasileira, foi pelo menos a primeira motivação de se ter um computador brasileiro, e daí se trouxe um professor lá dos Estados Unidos, que é o professor Glenn, para formar o pessoal da Poli, para formar o pessoal novo, o pessoal que estava ali no mestrado, no doutorado, para aprender eletrônica digital e computação. E daí, nesse primeiro curso de pós-graduação que teve do professor Glenn, se fez um projeto de um computador que se mostrou ali interessante, viável, factível de fato, e daí se resolveu montar um computador. Então, o Patinho Feio é esse computador aí. O Patinho Feio é esse computador. Os primeiros computadores foram com válvula, depois com transistor. Mas, na época, em 1970, já tinha surgido o circuito integrado. O circuito integrado nada mais é do que uma coleção de, naquela época, centenas e hoje milhões de transistores encapsulados dentro de uma pastilha pequena, dentro de um chip. Então, o Patinho Feio usou circuito integrado. Só que o primeiro circuito integrado que eu peguei na mão, eu já estava formada. Então, realmente precisava uma modificação no curso de eletrônica. Precisava. Mas aí o Patinho Feio ficou pronto. Agora, por que chama... Já eram circuitos integrados da família TTL, que trabalhava com 0,5 volts. 0,5 volts. Transistor logic. Olha, foi bom aluno. A gente montou o Patinho Feio, mas ainda a ideia do professor Hélio era mostrar que era possível capacitar alunos ou engenheiros recém-formados, alunos de mestrado ou doutorado, era possível formar isso. E o Patinho Feio ficou pronto, só que em paralelo, a Unicamp também queria capacitar pessoas para depois ser um grupo eleito para poder fazer aquele que seria o computador da Marinha. Tá? O Jornal da Tarde publica uma reportagem que a Unicamp estava capacitando pessoas, estava fazendo um computador, que depois não sei o que aconteceu, e que iria chamar Cisne Branco. Por quê? Porque ele ia ser para a Marinha, e o hino da Marinha tem aquela música que eu não consigo cantar, porque eu sou desafinada, apesar de gostar de ópera, que era Có Cisne Branco. Logo em seguida, a gente se reuniu, teve esse professor que era o líder do grupo, Hélio Guerra, falou, bom, vamos fazer uma reunião com a turma para ver aí se o nosso fica pronto, né? Já estava quase pronto. E não tinha nome. E daí, nessa reunião do grupo, que era a gente podia dizer que era tudo meninada, porque eu tinha 23, 24 anos, todo mundo tinha mais ou menos essa idade, além dos estagiários que eram mais novos ainda. O Paulo Patulo, que era alguém que estava fazendo mestrado, tinha se formado na minha classe de eletrônica em 69, ele falou, eles vão fazer o Cisne Branco, nós vamos fazer o Patinho Feio, porque o Patinho Feio depois vai se tornar um Cisne Branco. E surgiu o nome aí, desse jeito. E ele surgiu com o nome Patinho Feio, mas em alguns lugares aparece Pato Feio. Até, se não me engano, ele tá ainda na Poli, montadinho, não funciona mais, mas está lá montadinho, está escrito Pato Feio. Camada 8.